Olá, pessoal da matemática, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos de volta! Estamos agora com um assunto novo, né? Vamos falar então de geometria analítica. Esse assunto é um assunto muito gostoso de se aprender, de se estudar, cai bastante em vestibulares. É um assunto longo, mas que a gente vai procurar abordar esse assunto de forma simples, coesa e que se torne fácil para que você entenda e tenha domínio da geometria analítica. Como sempre no nosso canal, né, nós estamos divididos em playlists. Inscreve no canal. Se inscreveu no canal, entra em playlist. Dentro dessas playlists vai ter lá uma playlist de geometria analítica. Dentro dessa playlist vão estar todos os nossos vídeos de geometria analítica. Como falei, é um assunto longo, vão ser divididos em várias partes. Coloquem, galera, os seus comentários. A gente criou esse canal para poder dividir esse conhecimento que a gente tem com vocês naturalmente. E esse canal foi feito para vocês. Podem, galera, dar as suas sugestões. Nós estamos aberto a críticas e aberto a sugestões naturalmente. O que a gente pode melhorar nesse canal, tudo é muito bem-vindo. E eu espero que vocês, honestamente, gostem, curtem, estudem e aprendam essa coisa maravilhosa que é a matemática. E vamos para a nossa aula. Uma coisa que a gente precisa ter ideia, galera, é uma coisa simples lá do ensino fundamental, plano cartesiano. O que é isso? Eis aqui o nosso plano cartesiano. Aqui nós temos dois eixos orientados, um na horizontal e um outro na vertical. Como a gente viu lá no nosso ensino fundamental, que isso aqui é a nossa reta real. Aqui eu tenho a origem do sistema. À minha direita eu tenho os valores positivos e à minha esquerda eu tenho os valores negativos, né? Trabalhando com os números inteiros, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, e isso tende até o mais infinito. Da mesma forma, eu tenho aqui, olha, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e isso tende ao menos infinito, certo? Então esse aqui é o meu eixo X. Origem do sistema, parte positiva e a minha parte negativa. Da mesma forma, eu tenho aqui o meu eixo vertical. A partir da minha origem, para o meu eixo Y, a parte de cima é a parte positiva e a parte de baixo é a parte negativa. Então eu vou ter aqui no caso o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, e isso tende ao mais infinito. Da mesma forma, eu tenho a parte negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, e isso tende ao menos infinito. Então, vocês perceberam que a gente dividiu isso aqui em 4 partes, né? Cada parte dessa aqui tem um nome. Então, essa parte eu chamo de primeiro quadrante, essa parte eu chamo de segundo quadrante, essa parte eu chamo de terceiro quadrante e esta parte eu chamo de quarto quadrante, certo? Professor, dá para o senhor repetir isso para mim? Essa região eu chamo de primeiro quadrante, essa segunda região eu chamo de segundo quadrante, essa terceira região eu chamo de terceiro quadrante e essa última eu chamo de quarto quadrante. Então isso aqui são valores inteiros, mas lembra, pessoal, isso aqui é uma reta real, ou seja, aqui existem todos os números reais. Então aqui eu tenho todos os números reais e aqui da mesma forma eu tenho todos os números reais, certo?
essa parte aí de números reais, de números inteiros, números racionais, né? A gente vai dar uma pincelada melhor nisso aí, né? Quando vermos conjuntos, né? Que a gente vai dar uma olhada no que é o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números irracionais e dos números reais. Se eu tomar esse intervalo aqui, ó, essa região bem aqui, nessa região entre o 1 e o 2, existem infinitos números. Aqui dentro, por exemplo, existe o 1,1, o 1,2, o 1,3, o 1,4, o 1,44, o 1,444 e assim vai, né? O 1,999. O que eu tenho que perceber? Que isso aqui é a reta real. E existem infinitos números entre cada um desses números. Beleza, pessoal? Então vamos tomar um ponto P localizado nesse plano, certo? Então eu peguei um ponto P, coloquei esse ponto P bem aqui. Aí pensem comigo, pessoal. Esse ponto P, ele vai estar associado a um número. Concorda comigo ou não? Ó, esse ponto P, ele vai ter uma localização. Isto é, pessoal, esse número P, ele vai estar associado a um número do meu eixo X e vai estar associado a um número do meu eixo Y. É o que eu chamo de coordenadas do ponto. Ou seja, eu vou ter bem aqui, com relação a esse ponto, eu vou ter um X do meu ponto P e vou ter um Y do meu ponto P. O que quer dizer XP, pessoal? Quer dizer que quando eu pego o ponto P e levo esse cara para o eixo X, ele vai me dar um certo valor. Esse indivíduo bem aqui, eu chamo de X do ponto P. Da mesma forma, eu pego o ponto P e levo para o eixo Y. Quando eu trago esse cara para o eixo Y, ele vai me dar um número. Esse número aqui eu chamo de Y do meu ponto P. E novamente, quem é o X do P? É o número do meu eixo X associado a esse ponto. Quem é o Y de P? É o número no meu eixo Y associado a esse ponto. Nesse meu caso específico, pessoal, esse meu ponto P vai ter a sua localização em 3 para o meu eixo X e 2 para o meu eixo Y. Ou simplesmente 3 e 2. Então isso aqui eu chamo de par ordenado. Par, porque o nome já está dizendo. Par, são dois, né? Par, o X do P e o Y do P. Ordenado porque existe uma ordem. Qual é a ordem? Primeiro é o X e depois é o Y. Novamente, primeiro é o X do P, ou seja, a localização desse ponto com relação ao eixo X, e depois é o meu Y do P, que é a localização desse ponto com relação ao meu eixo Y. Por exemplo, no problema, a gente falar a abscissa do ponto é o 3, a localização desse ponto com relação ao meu eixo X é o 3. Se eu digo que a ordenada desse ponto é 2, isso quer dizer o quê? Que quando eu pego esse ponto e projeto para o meu eixo Y, vai me dar no 2. A abscissa do ponto é o 3, a ordenada do ponto é o 2. Daí eu vou ter na horizontal o eixo das abscissas, o eixo das abscissas na horizontal, e na vertical eu vou ter o eixo das ordenadas. Já nos familiarizamos com o plano cartesiano, então vamos supor que eu queira localizar os seguintes pontos no plano cartesiano. Localizar esses pontos no nosso plano cartesiano. Nós temos aqui o ponto A. Então vamos tomar o ponto A. Quem é o ponto A? 4 e 3. Ou seja, pessoal, a localização desse ponto no nosso plano cartesiano é 4 para x e 3 para y. Então vamos supor essa linha imaginária com o número 4. Isso quer dizer
que esse ponto A está aqui nessa linha imaginária, nessa reta que é o número 4. Ó, então se eu digo que o y desse ponto é o número 3, isso quer dizer que ele vai estar localizado nessa linha imaginária aqui que é o número 3. Presta atenção, se eu tomar um ponto P bem aqui, quem é o x desse ponto? 3. Se eu pegar um ponto bem aqui, se eu pegar um ponto aqui, quem é o y desse ponto? 3. Se eu pegar um ponto aqui, quem é o y desse ponto? 3. Projeta para o eixo y. Se eu pegar um ponto bem aqui, quem é o y desse ponto? 3. Ou seja, qualquer ponto que eu estiver nessa linha, o y desse cara vai ser 3. Da mesma forma aqui, ó, se eu pegar um ponto bem aqui, ó, quem é o x desse ponto? 4. Peguei um ponto aqui. Quem é o x desse ponto? 4. Projeta para o meu eixo x. Quem é o x desse ponto? 4. Quem é o x desse ponto? 4. Ou seja, qualquer ponto que esteja nessa linha, ao projetá-lo para o meu eixo x, vai dar no 4. No caso do meu A, o meu ponto é 4 e 3. Ou seja, é a interseção do 4 com o 3. Então, vai me dar esse cara bem aqui, ó. Então, esse indivíduo aqui vai ser o meu ponto A. Ou seja, quando eu pegar esse cara, projetar para o meu eixo x, ele vai dar no 4. Quando eu projetar para o meu eixo y, vai me dar no 3. Ou seja, eu posso dizer que esse ponto A ele está no primeiro quadrante. Que é a localização de B? 2 para x menos 1 para y. 2 para x menos 1 para y. 2 para x menos 1 para y. Então, nesse caso, o meu ponto B ele está localizado no quarto quadrante. Esse aqui, no caso, é o meu ponto C. Quando eu pego o ponto C e levo para o meu eixo x, ele vai me dar onde? No 1. Ou seja, o x desse ponto é quanto? 1. Quando eu pego esse ponto e levo para o meu eixo y, esse cara vai me dar no menos 4. Então, no caso, esse meu ponto D, ele vai estar localizado bem aqui, ó. Esse aqui é a localização do meu ponto D. Esse ponto D, no caso, ele está no meu terceiro quadrante. Esse ponto E, que o meu x é 3, esse meu x pode ser qualquer um ponto bem aqui que está nessa linha imaginária. Certo ou errado? Agora, para o meu eixo y, ele é quanto? 0. Ou seja, ao projetar esse ponto para o meu eixo y, ele tem que me dar 0. Pensa comigo, meu irmão. Tem que dar 0. A única localização que esse ponto pode estar é exatamente aqui, ó. Certo? Porque, galera, quando eu projetar esse ponto para o meu eixo y, presta atenção, ele tem que dar quanto? 0. Então tá aqui, ó. Vou projetar para o meu eixo x, vai dar ele mesmo, que é o 3. Ó, tá na minha linha do 3, certo ou errado? Ao projetar para o meu eixo y, vai dar onde? No 0. Então assim, pessoal, esse ponto aqui vai ser o meu ponto E. Vamos para o meu ponto F. Meu ponto F é menos 1 para x. Ou seja, então ele vai estar aqui, ó, no menos 1. E é 0 para y. O 0 eu já sei onde é, né? Ó, bem aqui, ó. Então esse ponto passa a ser o meu ponto F. Vamos para o meu ponto H. Meu ponto H é 0 e 3. Para dar 0 no meu x, o cara tem que estar localizado aqui, ó. Claro, olha, pensa na linha imaginária aqui, ó. Qualquer ponto aqui é quanto? 0. Para x. Quem é o meu y? Menos 3. Ah, então esse cara só pode estar bem aqui, ó. Então esse ponto é o meu ponto H. Com relação ao meu eixo x, projeto do meu eixo x vai dar quanto? 0. Com relação ao meu eixo y, ó, ele é a projeção dele mesmo.